A negociação de Lázaro com o Almeria da Espanha vai abrir espaço para um jovem jogador, um talento do Flamengo, que já foi até aproveitado algumas vezes pelo técnico Dorival Júnior entre os profissionais. Matheus França será mais vezes escalado, já está na lista do técnico, depois de inclusive voltar para o time sub-20 em algumas oportunidades, até a pedido do próprio atleta, para não perder ritmo de jogo, já que ele vinha sendo relacionado e não entrava no time profissional, fosse no time do Campeonato Brasileiro ou no time das Copas. Aliás, esses dois times vão começar a se misturar a partir de agora. Vamos explicar tudo isso nesse vídeo, começando pela questão do Matheus. Matheus jogou contra o Bangu, fez gol, jogou Libertadores, jogou contra o Corinthians titular na Neoquímica Arena, ou seja, é um jogador que já foi batizado, né? Já entrou no time profissional, já marcou gol, já teve a primeira experiência, assim como o Vitor Hugo. Aliás, os dois têm 18 anos e os dois jogaram como titulares naquela partida em que o Flamengo perdeu para o Corinthians por 1-0 com gol contra do Rodinei. É um jogador meia, muito forte fisicamente, talentoso, é considerado talvez o mais talentoso dessa sua geração, e que não chegava a entrar em alguns jogos justamente pela falta de oportunidades, já que o elenco é muito farto, o elenco do Flamengo hoje. Mas com a saída do Lázaro, ele vai ser mais vezes utilizado, não deverá ser liberado tantas vezes, talvez nem seja mais liberado para o time sub-20, para a base, e vai acabar entrando mais vezes no time do Flamengo. Não como falso 9, mas a priori como meia, né? Até porque o técnico Dorival Júnior terá oportunidade de utilizar alguns jogadores já contra o Ceará, nesse final de semana, do time das Copas, no jogo do Campeonato Brasileiro. Por quê? O Flamengo tem o Gabigol pendurado. Tem sentido escalar Gabigol quarta-feira contra o Vélez? O Flamengo vence por 4-0 no placar agregado. Está com um pé e meio mais um pouco na final da Copa Libertadores da América. Aí ele toma um cartão, não joga a final em Guayaquil. Não faz sentido. Então o Gabigol não deve jogar na quarta, pode evidentemente atuar contra o Ceará. Ou seja, sai o Lázaro, joga o Gabigol. Se mantiver aquela estrutura que vinha jogando, Marinho se recuperando, ele que teve febre durante a semana, pode jogar o Marinho, Cebolinha e o Gabriel. Enfim, essa é uma das possibilidades. Não tendo o Marinho, pode jogar o próprio Matheus, França, o Gabigol e o Cebolinha. Então são possibilidades que tem o técnico Dorival Júnior já para essa partida. O Thiago Maia é o outro que está pendurado. Não deve jogar quarta-feira. Talvez contra o Vélez atue o Pulga de saída, né? Por exemplo, uma possibilidade. O Diego Ribas, talvez. Enfim. Mas a ausência do Thiago Maia no jogo de quarta-feira é muito provável pela mesma razão pela qual o Gabigol não deve ser utilizado. Ele vai tomar um cartão amarelo e o Dorival não pode contar com ele na final da Libertadores. O jogo está 4-0 para o Flamengo, convenhamos, né? Pensando aqui no placar da soma das duas partidas na Argentina e depois no Brasil, no Rio de Janeiro. E os dois zagueiros do time das Copas, Davi Luiz e Léo Pereira, forçaram claramente cartão amarelo e estão suspensos. Não vão enfrentar o Vélez, obviamente. Então estarão em condições, a não ser que se machuquem, né, para a final lá em Guayaquil, desde que o Flamengo confirme essa classificação na quarta-feira. E aí a tendência é que eles possam jogar no domingo contra o Ceará e na quarta-feira o Dorival possa escalar a dupla que vinha atuando no Brasileirão, Fabrício, Bruno e Pablo. Então, são mesclas naturais que vão acontecer em função de suspensões, jogador pendurado com cartão, vantagem adquirida na semifinal da Libertadores e para a semifinal da Copa do Brasil, na outra quarta-feira, né, no dia 14, a vantagem também é grande, 2 gols sobre São Paulo em crise, derrotado por 3-1 pela equipe do Atlético Goianiense, pode chegar nessa partida com o Flamengo eliminado da Copa Sul-Americana, aliás, se não conseguir uma reviravolta na próxima quarta-feira, atuando aqui em São Paulo, na quinta-feira, né, atuando no Morumbi. Então é uma situação muito favorável também na Copa do Brasil que tem o Flamengo. Então, evidentemente, depois tem jogo com o Goiás, o Dorival pode reforçar a equipe, especialmente a parte ofensiva, e administrar melhor contra a equipe do São Paulo. Ele pode, por exemplo, contra o Goiás no outro fim de semana, colocar o Pedro de saída e deixar o Gabigol para jogar contra o São Paulo e poupar o Pedro contra o São Paulo. Enfim, ele tem essas possibilidades agora que são bem interessantes por conta da vantagem que o Flamengo tem na Copa do Brasil contra o São Paulo e a vantagem que o Flamengo tem também na competição internacional, na Copa Libertadores, diante do Vélez Sarsfield, depois dos 4-0 da última quarta-feira lá em Buenos Aires. Então são situações que favorecem o Flamengo, mas claro, no Brasileiro depende de tropeços do Palmeiras, que sinaliza, pelo menos pelo noticiário do pessoal que acompanha o clube no seu dia a dia, um time forte, um time completo até, ou quase isso, contra o Bragantino nesse sábado, né?
vejamos como é que vai se comportar o Palmeiras. O Flamengo fica torcendo para tropeços do time paulista para poder se aproximar. Mas tem muito jogo ainda, né? E evidentemente o que o clube carioca não pode fazer numa situação como essa, 7 pontos atrás do líder, é perder mais pontos. Ele tem que ganhar os jogos. O Flamengo não tem outra opção. É ganhar os jogos, ganhar os jogos, ganhar os jogos e esperar que o Palmeiras tropece aqui ou lá, empate, perca um jogo para poder encostar e brigar de fato pelo título brasileiro, já que nas duas outras competições eliminatórias, mata-mata, o time está com um pé e meio, mais um pouco na final da Libertadores e com um pé e mais um pouco também na final da Copa do Brasil. É muito provável, né, que ele chegue às duas decisões. Evidentemente, com isso, ele tem condições de olhar para o Brasileirão com um pouco mais, não diria de atenção, de ambição, né? Colocando, quem sabe, um time um pouco mais forte. Na minha opinião, o que o time do brasileiro tem sentido falta é justamente um pouco mais de força ofensiva. Jogadores mais decisivos. E aí, Pedro, Gabigol podem até se revezar nesses próximos jogos, tornando o ataque do Flamengo mais poderoso. Sendo que, com a saída do Lázaro, existe uma lacuna. O Lázaro vem atuando como titular, até como um falso 9 em alguns momentos. Então pode Pedro, pode Gabigol, eles podem ocupar esse espaço nos próximos jogos, digamos. Repetindo, o Gabigol jogar contra o Ceará nesse fim de semana e no outro final de semana o Pedro ser o titular. Perfeitamente possível isso. E aí o Pedro joga titular contra a equipe do Vélez e contra o São Paulo joga Gabigol e você preserva o Pedro, deixa no banco. Então dá para administrar bem, o Dorival tem aí boas possibilidades e deverá utilizá-las a partir dos treinamentos, da observação e daquilo que ele vai trabalhando no seu dia a dia. Lembrando para você que tem live nesse domingo, a partir das 1 e pouco da tarde, vai o jogo entre Flamengo e Ceará às 11. Acabou o jogo, logo depois a gente vem aqui conversar sobre essa partida pelo Campeonato Brasileiro. E você viu passando aqui durante esse comentário os destaques para o nosso canal de cortes, faça a inscrição. Também para o nosso Uso 360 com os produtos do canal, camisetas, canecas, você pode comprar com o cupom Mauro obtendo desconto. Também para o nosso clube de membros, você pode participar do clube de membros e apoiar o canal, ter acesso a algumas promoções, descontos em produtos e também assistir nossos vídeos em primeira mão. Primeiro os membros assistem, depois a gente libera o vídeo para todo mundo. E participar, claro, da nossa mesa redonda, já tivemos a de agosto, o link está aqui na descrição do vídeo para quem não viu. E teremos, evidentemente, nas próximas semanas a mesa redonda com os membros do canal nesse mês de setembro. Também o nosso curso online de jornalismo esportivo para todos os interessados e o nosso blog no UOL Esporte Blog do Mauro César, onde diariamente escrevo sobre futebol. Chama atenção para a entrevista com o comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, responsável pelo policiamento de estádios, né, o BEP, sobre a briga entre torcedores de Botafogo, Flamengo e Vasco, no último final de semana no Rio de Janeiro. A entrevista tem um link também aqui embaixo na descrição do vídeo do meu blog no UOL Esporte. Ok? Então lembrando, live nesse domingo depois de Flamengo e Ceará, por volta de 1 e pouquinho da tarde aqui no canal. Saudações! Ah!